Ser professor de artes e falar de história da arte é muito mais que pegar livros e imagens, sentar em uma cadeira e começar a lê-los para os educandos. Você tem que estar qualificado, ter conhecimento, ser dinâmico, saber contextualizar a história da arte. É fazer com que a aula seja gostosa, prazerosa, é despertar o interesse e curiosidade do educando, fazer com que o educando sinta a necessidade de aprender, é despertar no educando a vontade de participar das aulas, de dialogar, questionar e debater o assunto ali estudado. O estudo, a análise e a apreciação da arte podem contribuir tanto para o processo pessoal de criação dos alunos, como também para a sua experiência estética e conhecimento significado que ela desempenha nas culturas humanas. PCNs, 5ª e 8ª série, página 49. Diante das dificuldades de encontrar materiais atrativos para os educandos do 7º ano, alusivos à história da arte, em especial da arte paleocristã, por que não os educandos serem os próprios criadores desses materiais? Redigir o relato da prática pedagógica com a interação das TEDIC é uma oportunidade de crescimento intelectual, proporcionando reflexão, questionamentos de seus conhecimentos teóricos e práticos, partindo de teorias para a vivência em sala de aula. São experiências reais, com as quais me deparei até o presente momento durante as atividades. Projetando dessa forma um novo conhecimento sobre a praxis educativa e reavaliando a prática pedagógica através das observações, seus percursos e da troca de experiências com os colegas. Esse exercício reflete na vida, no trabalho, no desenvolvimento profissional e na escola como organização e também nas experiências das relações entre os docentes e sociedade. E assim destaca um sentido e significado na formação do professor, como um sujeito que constrói conhecimentos, analisa e reavalia sua prática. Pimenta, 2004. Iniciando as atividades na primeira aula, procurei ativar a curiosidade dos educandos sobre o assunto, explanando uma breve introdução. No final da Idade Antiga, por volta do século II d.C. em Roma, surgiu uma arte que não era feita por grandes artistas, e esses artistas tinham que elaborar estas artes em sigilo, por medo da repressão de soldados romanos. Neste momento, observei em todas as turmas uma resistência dos alunos em escutar. Após, sugeri algumas indagações para os educandos pesquisarem em livros e textos da internet, fazendo uso do laboratório de informática. O que é arte paleocristã? Em qual contexto ela surgiu? Como ela se divide? O que retratavam as artes desta época? Quando os educandos souberam que utilizariam o laboratório de informática, demonstraram interesse e alegria. Na chegada ao laboratório de informática, durante a segunda aula, algumas turmas ofereceram dificuldades em relação ao comprometimento com as atividades. Por várias vezes, se dispersaram com qualquer coisa, até com a cadeira giratória com rodinhas. Porém, destaco a organização da professora do laboratório e o alto número de computadores com acesso à internet em funcionamento. Feitas as pesquisas e enfrentadas as dificuldades, na terceira aula do planejamento surge outro desafio: incitar a socialização das respostas encontradas pelos educandos, fazendo as devidas correções bem como explicações necessárias. As dificuldades apresentam-se quanto ao respeito pelo direito e espaço entre os educandos de falar e ser ouvido. Porém, ficou claro que as pesquisas foram bem elaboradas e com poucas considerações a serem feitas. Para reforçar os conhecimentos já trazidos pelos alunos através das pesquisas, durante a quarta aula, através de um datashow móvel e de um aparelho de som portátil, previamente agendados, expus o documentário Quem Criou as Catacumbas, disponível no YouTube, e sugeri que assistissem outros vídeos sobre o tema disponíveis também na web. Destaco o interesse e a atenção dos educandos durante a exibição do documentário. Na quinta aula e primeiro momento da produção, os educandos, como atividade individual, construíram um esboço com ilustrações de autoria própria em seus cadernos, de uma linha do tempo apontando a história da arte paleocristã. Em todas as turmas, para conseguir que alguns educandos com dificuldades iniciassem esta atividade, exemplifiquei no quadro como poderiam produzir. Continuando na sexta aula e segundo momento da produção, os educandos em grupos de no mínimo 4 e no máximo 6 alunos socializaram suas ideias e ampliaram seus trabalhos escolhidos para a elaboração do vídeo. Em todas as turmas, alguns grupos não conseguiram finalizar este momento, ficando como tarefa de casa o seu término. Ao iniciar a sétima aula,
Logo constatei que muitos dos que ficaram de terminar seus trabalhos em casa não os fizeram. Então alguns grupos deram sequência com a produção de fotos e digitalização de seus trabalhos, através de celulares e câmeras digitais, enquanto outras equipes finalizaram a atividade da aula 6. Estas foram as aulas até o presente momento, dia 16 de março. Espero em breve finalizar as atividades e estar postando meu feedback qualitativo íntegra da prática. Ainda sobre a prática pedagógica com integração das TEDx, fica claro também para mim que ainda precisamos mudar a cultura dos nossos alunos, além da cultura dos professores, porque eles ainda não estão habituados a usar de maneira correta as TEDx no ambiente escolar. Por muitas vezes tive que intervir, para que eles pudessem voltar a fazer as atividades. Esse processo de modificar a cultura desses educandos talvez leve algum tempo. Não sei quanto tempo talvez demore, mas com certeza os resultados serão diferentes e provavelmente melhores do que a gente está alcançando com as metodologias tradicionais que já não fazem mais parte do cotidiano desses educandos. Para finalizar, alguns depoimentos de alunos que se dispuseram a falar das TEDx na prática pedagógica. O projeto que a gente está fazendo no momento, ele é novo, é uma oportunidade bem grande, é um novo acesso que a gente está fazendo. Apesar de estarmos no começo, a gente está gostando muito, pois ele é diferente, a gente pode mexer com várias coisas diferentes, programas do computador. Então a gente está desenhando e ao mesmo tempo aprendendo. Então pra gente é bem legal e é bem diferente. Esse projeto é muito legal, pois a gente está aprendendo muito a usar essas ferramentas do computador. E essa tecnologia acho que pode ajudar muito no nosso desenvolvimento estudantil para nós sermos cidadãos bons e sempre aprendendo muitas coisas novas.